Sejam bem-vindos, que vem pela primeira vez. Perdoem o atraso, foi uma situação atípica, né? Todos nós a temos. Hoje, nós damos prosseguimento ao estudo e o nosso objeto específico ele vai girar em torno do versículo 5 do capítulo 1 da segunda epístola de Pedro. Nos estudos anteriores, a gente já fez toda a introdução a respeito da carta, a autoria, um pouco da estrutura, discutimos a respeito dos textos, né? As pessoas que acompanham pela internet têm uma perda considerável, porque depois que desliga a câmera, a gente ainda conversa quase meia hora. Mas isso é um pedágio que eles têm que pagar por não estarem aqui presencialmente, né? Aí fica como se fosse uma cereja do bolo para quem está aqui de fato, né? Então, vamos lá. Para que a gente crie familiaridade com o texto, vamos ler de novo, até chegar no trechinho que a gente parou. E a gente então começa a refletir sobre ele. O texto diz assim: Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que obtiveram uma fé de igual valor à nossa, em justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça para vós e paz multiplicada em conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Assim, o seu poder divino deu-nos todas as coisas concernentes à vida e à piedade, através do conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e excelência. Glória e excelência essas, através das quais nos foram dadas as preciosas e magníficas promessas, para que através delas sejais participantes de uma natureza divina, tendo fugido da corrupção que no mundo existe em forma de desejo. Por isso mesmo, e aqui é o versículo de hoje, por isso mesmo, tendo vós contribuído com todo o vosso empenho, é na vossa fé que deveis providenciar a excelência. Versículo 5, então vai dizer: por isso mesmo, tendo vós contribuído com todo o vosso empenho, é na vossa fé que deveis providenciar a excelência. Na excelência, o conhecimento. O meu trecho aqui está tão diferente. Posso ler o seu? Pode, lê o que está no seu. Por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade. Tá e bem a diferente. bondade, o conhecimento. Bem diferente mesmo. Qual que é a sua tradução? A minha é uma Thompson. Como a minha, assim. É uma Almeida edição contemporânea. Sim, é como a minha aqui. A gente pode fazer A gente pode fazer uma análise com as duas expressões. Essa tradução que eu usei para ler para vocês é a tradução mais recente que eu havia indicado, do autor português, me foge o nome dele agora, que é uma tradução que não está muito apegada a um vínculo religioso. Então, nesse sentido, a excelência vai estar se aproximando da ideia de qualidade. Lembra que a gente falou da excelência como no estudo passado, a qualidade do próprio Cristo? Ele é excelente, ele é bom, né? Então, excelência aqui pode ter o sentido de bondade, não tem problema. Na verdade, mantém ainda o sentido do nosso último estudo, né? Quando lá no trecho está dizendo que
Cristo nos chamou pela sua bondade, pela sua glória e excelência. A excelência aqui está no sentido de qualidade daquilo que é bom, que tem virtude elevada, daquilo que é excelente. E aí nessa tradução mais corriqueira, usou-se a palavra bondade no sentido de virtude também, né? Talvez a gente ainda poderia usar aqui um sentido mais, dar uma delimitação mais específica. Nós vamos usar, dentro da concepção de estudo que a gente está inserido, tanto bondade quanto excelência, num sentido moral. E o que isso significa? A moral tem a ver com ação, com atitude. Então, a forma com que a gente age, ela é moral. Isso vai se opor a uma outra ideia, que é a ideia de ética. De maneira muito sintética, a ética é o que justifica a moral. Então, a ética é o que vai dar sentido para que você age de determinada maneira. Mas a sua moral é atitude, é comportamento. Tanto é assim que no Livro dos Espíritos a gente tem a chave para a gente entender a ideia de individualidade do ser. Porque pensem só, Deus é absoluto, não é relativo, vocês concordam? Se ele for relativo, não é Deus. Deus não tem nenhum lugar na criação que ele não possa estar, ou que ele não esteja. Porque se tiver alguma coisa fora de Deus, alguma coisa além de Deus, ele já não é mais absoluto. São alguns exercícios rápidos de lógica, né? Se Deus ele é absoluto e ele cria, ele vai criar a partir dele próprio. Então tudo que é criado por Deus, em Deus e a partir de Deus. O que significaria dizer, assim, de maneira bem simplória, que tudo que existe é Deus. Isso é uma concepção monista da realidade, que o Espiritismo defende, mas nós não entendemos. Aí a gente começa a brigar por conta de conceito e não chega no ponto. Se você pega todas essas afirmativas que a gente fez e a sua lógica valida elas, onde que está a individualidade? Onde que está a personalidade? Por que eu sou diferente? Se a gente é criado igual, se a gente é criado pela mesma força, se a gente é criado com o mesmo destino, a individualidade é o que vai do ponto de partida ao ponto de chegada. Isso é único. E na questão 72 do Livro dos Espíritos, há uma referência a isso, quando os Espíritos respondem o que é inteligência. E aí que está a chave, porque eles vão dizer que a inteligência é uma espécie de individualidade moral do sujeito. Portanto, é uma espécie de individualidade de atitude, de ação, de conduta, de vivência. Então, embora todos nós tenhamos o mesmo princípio, todos nós cheguemos ao mesmo fim, o caminho é o que é absolutamente pessoal. E, portanto, o que define a sua individualidade, muito mais do que uma relação única e diferente com Deus, porque isso não pode existir de fato. Se existir, você está fugindo à regra, já que Deus tem que ser justo, tem que ser equânime, tem que ser tudo isso, é a forma como você vive a sua experiência. Então, nós vamos dar para esse conceito aqui, para essa ideia de bondade ou de excelência, uma acepção moral, para a gente entender ela como comportamento. Mas para o começo de tudo eu já falei demais. Vocês que leram o trecho, evocou algum pensamento? Vocês chegaram a fazer alguma anotação? Chegaram a refletir um pouco sobre essa ideia? O que é que chama a atenção de vocês nesse contexto? Ou nada chama? Me chamou a atenção, mas é algo que está muito na sequência aqui da nossa doutrina, né? Por isso mesmo vós, eu vou ler aqui a minha tradução, tá? Empregando toda a diligência. Então,
todo o esforço, todo o empenho, todo o cuidado, né? Ter aquilo que a gente conversou na outra semana, ter com esse estudo todo uma motivação de coisa sagrada, de importância. Então isso me chamou a atenção, porque não sei se realmente é isso que acontece comigo, sabe? Aliás, eu sei, não é isso que acontece comigo. Eu não emprego toda a diligência, todo o meu esforço, todo o cuidado, quando eu lido com esses aspectos do ensinamento, quando eu busco o ensinamento. Então, esse primeiro ponto já é um ponto que eu tinha que parar ali, porque é um ponto que realmente eu não tinha como ir à frente, porque esse já era um ponto que já me paralisava pela condição que eu estava. Mas deixa eu fazer uma colocação. Quando você busca o ensinamento, mesmo que a gente não está preparado, o momento que a gente está buscando o ensinamento é o momento que as portas se abrem para a gente poder fazer um trapézio de elevação. O que muitas das vezes a gente se cobra é que a gente não está conseguindo alcançar o ensinamento. Né? Mas eu estou falando assim, no dia a dia, não só no momento de buscar, assim, por exemplo, o dia de hoje propriamente dito, né? Uma hora que eu sinto para estudar, assim, só. Eu estou falando no dia a dia mesmo. Muitas vezes o dia a dia me consome. A todos nós. Né? E aí eu percebo que a parte consciente, ela é meio atropelada pelo automático. Pelo materialismo. Mas pelo automático mesmo. Pela vida em si, quando eu vejo, eu não estive presente e fazendo os meus links com aquilo que eu sei. Entendi. Vamos lembrar que Pedro está dando um método. Então, isso esse ensinamento que a gente está estudando é um ensinamento introdutório. E se ele já soar para nós como desafiador, a gente tem ensinamentos que são mais elevados e que vão exigir uma atenção maior, né, na nossa análise. Agora, é muito difícil pensar. Olha só, Jesus ele fala para nós que a gente deve entrar pela porta estreita, porque a porta larga não leva ao reino. Sim. E a porta estreita, ela significa, pela própria alegoria, que ela é solitária, individual. Ela é uma porta de renúncia, é uma porta de resignações, né? É uma porta difícil. Como que a gente concilia isso com uma perspectiva que transforma em determinados momentos da história, por exemplo, o cristianismo numa religião oficial de Estado, ou, em alguns países, a Igreja Católica como uma religião oficial. A religião oficial do Brasil foi, durante muito tempo, o catolicismo. Essas duas ideias são incompatíveis. No momento que você define que todas as pessoas devem ser ligadas a uma escola de crença, né? Portanto, não é necessário, na verdade, que exista um esforço pessoal muito grande, porque elas já estão inseridas nesse contexto de sacramentos, de práticas externas, de ritos, de liturgias e tudo mais. Como é que você conjuga isso com a porta estreita? E nós hoje pagamos uma espécie de fatura desse comportamento que nós mesmos assumimos vidas afora no nosso passado. Porque as questões sagradas, e aí quando a gente diz sagrada, são essas questões que nos levam mesmo ao contato com Deus,
vivem hoje completamente prostituídas. Completamente prostituídas. É muito interessante perceber como que a gente faz isso de uma forma especialíssima. Às vezes a gente entra num boteco na beirada da rua para beber um café ou, sei lá, ver pessoas que têm um comportamento bem longe da moralidade cristã e que lá no boteco está a imagem de Nossa Senhora do lado de todas aquelas bebidas, né? O terço, está tudo aquilo ali. Quando a gente viu há pouco tempo, alguns meses atrás, muito triste, uns terreiros de candomblé que foram destruídos no Rio, né? E qual que era a ordem para que fossem destruídos os terreiros? Traficantes evangélicos mandaram que os terreiros fossem destruídos. É completamente fora da moralidade do evangelho. Não tem como você ser traficante, né, e ser cristão. Opostos. Mas ao longo das nossas muitas vidas, a gente se acostumou tanto a banalizar essas ideias da religião que para nós é super comum a gente imaginar que essas questões todas dão na árvore, crescem com a grama. Por isso, a dificuldade da gente ter diligência, ela é uma espécie de inércia reencarnatória que a gente tem. Vidas e vidas a fio. Então, o primeiro esforço, de fato, é conseguir pensar se isso que a gente está tentando aprender, né, não aqui hoje, nessa noite apenas, mas o que a gente está tentando aprender na nossa vida, é realmente algo diferente. É realmente algo que foge à banalidade. E se não fugir, é bem provável que esse não seja o nosso lugar. Porque uma prática espiritual que vai manter você fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas condutas, só como diferença, encontrando um lugar para você aliviar sua consciência, uma vez por semana, 2 ou 3, não vai te promover a felicidade última, que é o que você está buscando. Que é o que nós estamos buscando. E dizer isso é algo muito desafiador, e o Espiritismo diz com clareza, porque ele não tem medo de perder fiéis. Talvez porque nem acredite nessa expressão, fiéis. Não faz parte do nosso campo de doutrina. Daí a diligência precisa aparecer a partir do momento que a gente entende que, as coisas do alto, elas podem ter demorado vidas e vidas para chegar até nós. Eu não sei, ao longo da minha jornada até hoje, são poucos anos, né? Eu acho que se tudo correr bem, eu ainda vivo 1,5 vezes a minha vida para frente. Mas ao longo desse tempo todo, eu me encontrei com tanta gente boa, eu não digo gente boa como a gente, com tantas pessoas que realmente tinham uma água fresca de espiritualidade que dividiram comigo em várias escolas religiosas, no espiritismo, na igreja católica, no budismo, mesmo na cabala, como a gente conversou na semana passada. Eu encontrei tantas pessoas que dividiram isso comigo generosamente, que às vezes eu me pego pensando quantas vidas eu devo ter gasto juntando mérito para vir nessa e ter contato com essas pessoas. Então eu tenho que ser muito grato a elas, porque se vocês observarem, e eu tento fazer esse exercício, pode ser legal para vocês, no centro de Juiz de Fora, quando a gente está caminhando, ali naquela região do Calçadão, da Mr. Mu, da Marechal, onde passam centenas de pessoas por nós, milhares de pessoas por nós num dia, e todas elas estão correndo, algumas estão caídas nas calçadas, outras estão vendendo ali as suas quinquilharias e todas muito marcadas pelas suas dores. Talvez sejam pessoas que vão passar uma vida inteira sem conseguir se dedicar como eu posso me dedicar a estudar o caminho espiritual. Então, isso não serve para fazer uma divisão e dizer, olha, essa pessoa é inferior, eu sou superior, ou o contrário. Não é isso, mas é para dizer, olha, as circunstâncias expiatórias, kármicas da minha existência me deram a condição de ter contato com isso.
Então tem que ser para mim algo diferente. Isso aumenta a nossa responsabilidade. Sim, do jeito certo. Do jeito certo. Porque o jeito errado é dizer, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, mas a pessoa não sabe por que tem. Ela tem que passar a saber. Por que eu tenho que fazer diferente? Porque eu tenho que fazer diferente porque eu não sei quantas vidas eu tentei ter uma oportunidade como essa e não tive. E eu não sei depois dessa, é uma outra naturalização que a gente faz e que é perigosíssima, se depois dessa vida eu vou ter o mesmo contato. Vamos dizer, só em relação ao espiritismo, tá? Que é algo que pode nivelar a gente de forma bem interessante. Nós somos aproximadamente 8% da população brasileira. É um número muito alto. Nós somos, isso deve dar algo em torno de alguns milhões de pessoas. Nós somos menos de 1% da população mundial. Qual é a chance estatística da gente renascer espírita? Ela é tendente a zero. Tendente a zero. De forma que eu não posso garantir que o acesso que eu tenho hoje a todos esses materiais eu vou ter na minha próxima vida. Algumas pessoas naturalizam tanto isso, uma vez me perguntaram, você conhece algum espírita que renasceu em outra religião? A maioria deles deve ter renascido em outra religião, porque estatisticamente é muito difícil que eu vá nascer de novo numa família espírita, ou que eu vá nascer de novo com condições interdependentes que me permitam estar aqui, que me permitam dispor de uma quarta-feira à noite para vir estudar. Quantas pessoas estão agora tendo que trabalhar até além do horário, ou estão com um familiar doente que não permite que façam isso, ou tem uma limitação física, uma limitação financeira, uma limitação de morar num lugar muito longe, ou que renasceram numa zona de conflito, como aquela que a gente vê na Síria, na Venezuela, ou em algumas regiões do estado do Rio de Janeiro. Essas pessoas não podem sair de casa depois de um determinado horário para ir na igreja, na casa espírita. Então, nós que estamos aqui hoje, nós estamos gozando, e a gente pode não perceber, mas nós estamos gozando de uma pequena fortuna kármica, de uma pequena fortuna de mérito, que a gente talvez tenha acumulado depois de muito esforço. Que na verdade você escolheu pela última vez. Mas você escolhe baseado em conquista. Porque você teve o seu livre-arbítrio da outra vez, você desenhou que você queria ter vindo como Vinícius, né? Uhum. E você desenhou que você tinha que ter assumido todas aquelas passagens da tua vida passada, que você cumpriu, mesmo que muito pouco, mas que você as cumpriu com resignação e resiliência que você mesmo falou. Por isso você está hoje numa situação de espírito mais elevado, em que você escolheu vir e estar aqui. Sim. Partindo do princípio que a gente goza de uma reencarnação planejada e não compulsória. Pois é um caso bem extenso. Né? É uma questão bem elaborada, e quando a gente observa a totalidade das pessoas, e aí eu digo baseado mesmo na minha própria análise de consciência, das minhas 24 horas diárias, talvez eu passe consciente de mim, consciente, 1 hora. Se eu multiplicar isso por 365 dias, dão 365 horas, que vão dar talvez uns 40 dias no ano que eu me passe consciente. Numa vida, se der 1 ano de consciência, eu acho que eu vou soltar foguete. E quando a gente pensa nisso, a partir da lógica do espírito, mais prolongada, né? Que é como os espíritos vão falar para nós das afinidades espirituais, para bem poucos isso passa por uma consciência plena. A maioria de nós é arrastado pelas próprias tendências. Por isso que estamos aqui. É agarrado a elas, e isso compõe a nossa vida. Esse é o planejamento cabal, né? Cabal. Por isso que estamos aqui, né? Nessa passagem de expiações. O esforço é adquirir consciência. Ampliar. Depende do despertamento de cada ser, de cada indivíduo. Tanto é que a gente tem vários exemplos de
os gêmeos, né? Não são duas almas, né? São gêmeos só em matéria. Mesmo assim não são exatos, né? Ah, sim, claro. Cada um escolheu o que quer fazer. Claro. No fim, a gente precisa dar sentido para o que a gente aprende. E o Pedro está pensando nisso. Eles tinham uma facilidade a mais, os cristãos primitivos, e não é ter convivido com Jesus. Hoje a criança nasce, quando a gente é de uma família católica, assim, você tem que batizar. É uma violência batizar uma criança, porque você aniquila o símbolo. E o símbolo é que tem um papel libertador nesse processo. Qual que é o rito do batismo? Quando os cristãos eram batizados, a gente vê isso com Saulo de Tarso. Ele era batizado e ele imediatamente recebia um outro nome. Porque o que significa? Você põe uma cunha na sua vida pregressa. E você passa a ter uma nova vida. Você renasce dentro daqueles ensinamentos, né? É quando a gente batiza uma criança, a criança nem sabe o que é uma vida, né? Ela não sabe quase nada. E hoje a gente não depende de nada disso para fazer a prática espiritual. A gente diz assim, eu vou ali na casa espírita, eu vou receber uns ensinamentos, eu vou estudar uns livros, eu vou fazer uma obra social, mas se em algum momento aquilo me enfarar e eu ficar cansado, eu rompo com aquilo tudo e eu vou para uma outra crença, eu vou seguir pela internet, eu não vou precisar ir no templo. A gente não tem uma noção de pertencimento ao ensinamento tão grande quanto existia nas comunidades primitivas. E é claro que aqui eu não me refiro à necessidade da gente largar a vida da gente e viver numa comunidade separada. Não. Mas quando a gente começa a prática espiritual, é interessante que a gente consiga perceber, e tem um texto do Chico Xavier muito bonito sobre isso, chama Quando Jesus Nasceu. Esse texto, ao que tudo indica, é de autoria do próprio Chico. E ele vai dizer para diversas pessoas quando Jesus nasceu. Então, quando que Jesus nasceu para Maria Madalena? Nasceu naquele primeiro encontro dele com ela. Quando que ele nasceu para Paulo? Na estrada de Damasco. Quando que ele nasceu para fulano? Quando que ele nasceu para Pedro? Quando Pedro nega. Então, assim, é preciso que a gente consiga começar a identificar para nós um momento. E não precisa ser um momento fantástico. A gente acha que tem que ser, né? A gente acha que o momento é uma coisa mágica, que vai ter uma luz diferente, um pôr do sol maravilhoso, sininhos tocando. Não. O momento em que ele nasce é o momento que você diz assim, opa, realmente eu preciso, eu quero fazer algo diferente da minha vida. É dali que surge a diligência. Mas que é construída, Mel? É construída. E é um processo que vai lutar com todos os nossos arrastamentos kármicos. Todos. Isso é muito legal. A gente acha que as coisas são naturais, elas não são naturais. Elas são bem mais desafiadoras do que a gente imagina. E aí, nesse sentido, não ter consciência é até bom, porque a gente não sofre tanto. A gente poderia chamar isso de despertar do espírito? É o começo do despertar. A gente tem vários despertares, né? A gente vai tendo até chegar lá na frente, que é o despertar último. Mas cada vez que a gente dá uma subidinha no nosso padrão consciencial, a gente melhora, né? A gente se eleva, isso muda. Agora, as coisas não são muito naturais quando a gente pensa. Mensageiros. O livro todo é sobre desencarne. Na verdade, não é só sobre desencarne, mas a história começa com o André Luiz vindo acompanhar um instrutor para fazer alguns desligamentos de pessoas na Terra. E aí tem um caso que eles vão acompanhar, e o André chega na beirada da cama, na ponta da cama, junto com o instrutor, e ele percebe que tem uns vultos negros rondando a cama. E aí ele pergunta, o que são esses vultos? Vieram esperar ele desencarnar. Ora, mas nós não viemos esperar ele desencarnar? Viemos também. E quem que ele vai ver primeiro? Quem ele tiver mais afinidade. Eles quiseram. Ele tem na língua isso. E aí é o arrastamento, né? Ele não vê André Luiz. Porque quando ele desperta, aquelas angústias fazem ele voltar a atenção para tudo aquele sofrimento, dor, angústia, medo, raiva, aqueles sentimentos todos que ele estava ali incomodando ele. Então a gente está lutando contra um arrastamento. Daí é claro que a gente tem que cultivar uma prática, mas essa prática tem que ser, primeiro, diária, né? Não existe uma prática espiritual que vai acontecer só quando você está na casa espírita.
Ele é diário, o seu contato com os espíritos é diário, o seu contato com o pensamento espírita é diário, é coisa para você andar na rua e pensar mesmo que você está no Matrix. Você olhar aquelas pessoas todas no calçadão e dizer assim, são todos espíritos reencarnados que têm um passado diferente, que têm uma proposta de futuro diferente, que estão sendo influenciados por seus anjos guardiões, mas também por um monte de outros espíritos. E todos estão buscando a felicidade. Talvez estejam buscando a felicidade por caminhos errados. Talvez estejam buscando a felicidade em coisas que não podem dar felicidade verdadeira, vai trazer sofrimento. Mas de um jeito ou de outro, todos nós estamos buscando sentir feliz, né? Nos sentirmos felizes, nos sentirmos melhores. Mesmo aquele indivíduo que você vê caído na rua porque usou droga ou porque bebeu, olha, pode ter certeza. Ele faz isso porque há uma lógica dentro dele que entende que de alguma maneira isso pode produzir nele um sentimento de prazer, uma sensação de bem-estar, ou alívio para as angústias, ou alienação, porque ele está tão tomado pela... Enfim, o que está em jogo não é a gente saber se a pessoa não está querendo ser feliz, ela quer. Talvez ela não saiba. Mais uma vez, o caminho espiritual se torna para nós um tesouro. Porque quando a gente percebe que Jesus ensinou, e a gente lê os ensinamentos, ou ouve os ensinamentos dele de alguém qualificado, olha, podia ser eu que estaria buscando a felicidade de uma maneira estúpida. E aí eu continuo buscando meio estúpido. Mas eu já vou começar a minha prática diária, que vai me ocupar alguns minutos. E esses minutos da prática, que é a ideia de diligência, devem ser realmente minutos em que a gente tente mergulhar no pensamento espírita, independente do que você esteja fazendo. Então, por exemplo, se você decide que aqueles seus minutos vão ser a leitura de uma obra, durante aquela leitura é como se a sua mente precisasse sofrer uma reprogramação, para que você enxergasse a realidade de fato através daquela obra, não é ler jornal. Se você vai assistir uma reunião pública na casa espírita, vai para uma reunião mediúnica, ou vai para uma atividade assistencial, mais uma vez, sua cabeça tem que se reprogramar. E aos poucos a gente vai aumentando esse tempo de reprogramação. Então a diligência é você primeiro ter a sua disciplina de estudo que te parece, não me leva a lugar nenhum. Porque eu leio e não saio do lugar. Parece que eu não aprendi nada. Você começa a ver progresso quando você está andando na rua e fortuitamente se lembra do que você leu. Ou uma situação adversa acontece e naquele momento você se lembra do que você leu. Você está fazendo a ponte. Exatamente. Depois você começa a perceber que mesmo sem ler um objeto, um texto específico, você amanhece determinado dia pensando num tema e aquele tema vai te rondando a cabeça e você medita sobre ele. E aos poucos você começa a perceber os sinais, a gente falou deles, né? Paciência, paz, compaixão, tolerância aumentada. Isso vão ser sinais de diligência. Agora, é muito fácil a gente ser bom no meio de bons. E é muito fácil a gente ser bom sem passar frio, fome, sede, nenhuma doença grave. Então, é natural que a gente viva esses momentos de bem-estar, esses momentos de conexão com o alto, e que de vez em quando apareça um quebra-mola, a gente saia dessa frequência. Por quê? Porque a gente está começando. Aí vem o quebra-mola, a gente toma um solavanco, reaprende, ressignifica a mente, faz uma outra conexão, não é sempre assim, então é um pouco mais difícil. E para quem quer ser trabalhador de casa espírita, isso é ótimo. A gente tem umas maluquices na cabeça, né? Tem várias maluquices na cabeça. Por exemplo, a gente elenca para a casa espírita, a gente entende que para a casa espírita, primeiro a gente tem um trabalho que tem um nome bem estranho, que se chama atendimento fraterno. É estranho isso. A gente precisa institucionalizar a conversa. Isso é um problema. Depois, quando a gente quer formar um atendente fraterno, a gente quer passar para essas pessoas
noções básicas de psicologia, de relação com o outro, noções básicas de algumas técnicas que são todas muito valiosas, mas que também são unanimemente, todas elas, suplantadas pelo Evangelho. O critério para você ser atendente fraterno numa casa espírita é você vivenciar o Evangelho. Na sua vida, você buscar fazer isso. Deveria ser. O esforço é esse, né? Porque aí você vai entender que, no fim das contas, não existe um atendente melhor. Aí eu queria conversar com fulano, porque ele é médium, ele é um médium forte. Não tem a ver com ser médium. Alguns casos podem pedir, sim, uma intervenção mediúnica, mas a maioria dos casos pede só um coração ouvindo outro coração, e isso que ensina o Evangelho. Já pensou se Pedro dissesse para os outros discípulos: agora vocês vão ter que fazer uma introdução à Psicologia 2, Psicologia 1, para vocês aprenderem a treinar a escuta de vocês. Olha, a escuta a gente treina escutando, conversar a gente treina conversando. E isso pede da gente bastante atenção. É claro que essa disciplina, a gente apresenta ela e dá mais espaço para que ela seja vivenciada para aqueles trabalhadores que já estão firmes na casa, que já tem uma abertura um pouco maior, porque você acaba com os critérios externos de julgamento, né? Tiago vai dizer na epístola dele assim: e cuidem de não serem todos vocês mestres, porque quem assumir essa posição de mestre está com o alvo na testa. Ele não diz isso, né? Ele é muito mais sutil, mas está numa situação de vulnerabilidade, está muito mais exposto, tem muito mais responsabilidade e tal. E ele está dizendo isso para afirmar para nós assim: não queiram ser mestres, não queiram ser. E numa comunidade, num grupo de prática diligente, as pessoas não querem ser mestres. As pessoas são um conjunto de praticantes, e ora um vai assumir uma posição de destaque naquela função que ele tem mais habilidade, ora outro. É um balé, é uma dança. Então a diligência está na capacidade que a gente tem de gradativamente inserir essa prática no nosso dia a dia. No começo é algo fantástico, porque a gente pensa: nossa, estou conseguindo, que incrível. Mas depois, quando começa a fazer parte do dia a dia, é o dia a dia. Sabe, o dia a dia, você vai para o trabalho todo dia, no primeiro dia de trabalho você tem até uma taquicardia, porque você pensa: ai, pessoas novas, emprego novo, funções novas. Depois, mesmas pessoas, mesmo lugar, mesmas funções, né? O que muda é a forma que você vai estar vivendo isso, mas as coisas são as mesmas. Então, em relação ao Evangelho, não muda muito. Você se tornou paciente, vai ser paciente o resto da vida. Você se tornou amoroso o resto da vida. Se tornou dedicado, disposto o resto da vida. E é ruim que não dá para voltar, né? Não volta atrás. Você volta atrás, fica uma angústia. Você tem que parar. Você pode até ficar ali um tempo, você deixa eu parar um pouquinho de caminhar, porque eu não estou dando conta. Mas você não volta. Você para. Essa é a diligência. Que a educação acabou indo de encontro ao espírito, né? Você, na verdade, vai estar fazendo tudo para educar o teu espírito, né? Exatamente. É o processo de educação. E a gente cria campo. Então, assim, a diligência, ela é quase o batismo. É você definir o que você quer. E aí, em relação ao espiritismo, olha que coisa. Eu marquei aqui rapidamente, enquanto eu ouvi a Mel falando. Paulo, quando escreve a Timóteo, na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, ele vai dar algumas instruções a Timóteo. E olha que coisa incrível. Me parece que é uma profecia, seja ela feita pelo próprio Paulo ou por outra pessoa que tinha clareza de pensamento. Mas ela me parece incrivelmente atual. E para quem deseja criar raiz no Evangelho, ela é ainda mais atual. Ele diz assim: exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo,
admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade, e ensino. Porque virá tempo, olha aqui, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Isso é fantástico. Nós vivemos o tempo das fábulas. Coceira no ouvido. As pessoas não têm o menor pudor de se sentirem capacitadas e de se sentirem mestres, né? Temos nos cercado de mestres movidos pelas nossas cobiças, sem compreender que os verdadeiros instrutores espirituais, eles vão ter que quebrar o nosso ego. E não tenham dúvida, quebrar o ego dói, incomoda e causa horrores. Eu lembro de duas situações que eu divido com vocês, que tem a ver com eu vou dividir três. Duas que foram através dos espíritos e uma que foi encarnada. Quando eu comecei na mediunidade, eu tive muita ajuda de uma senhora que eu acho que ainda hoje mora em Lavras, no sul de Minas, chamada Angélica Maia. Uma alma em comum, muito aprendizado. Eu aprendi isso da Evangelho com a Angélica. Foi a Angélica que me ensinou. Então, esse é um tributo de gratidão também à Angélica, né? O ensinamento de vocês veio da Angélica, de uma forma ou de outra. E a primeira vez que eu comecei a primeira vez não, né? Quando eu comecei a ter contato com ela, ela pediu que eu fosse a Lavras para fazer palestra. Ela queria me ver falando. Eu fui. O Centro Espírita Augusto Silva foi onde frequentou Dona Ivone do Amaral Pereira durante muito tempo. Tinha um salão enorme, ainda tem. Eu terminei a palestra, a casa estava lotada e muitas pessoas vieram me cumprimentar. E elas diziam assim: parabéns, você foi fantástico, você falou muito bem. E eu dizia: falei não me elogia. E fui assim, um por um, falando desse jeito. Quando todos acabaram, a Angélica estava do meu lado. E ela falou comigo assim: nossa, meu filho, como você é vaidoso. Não, na hora eu tomei um choque. Porque eu pensei assim: por que é vaidoso? Eu me neguei a receber todos os agradecimentos. Ela disse: vaidoso porque você achou que os agradecimentos eram para você. As pessoas não estavam agradecendo você, elas estavam agradecendo o que você falou. Foi um curto-circuito. Vocês entendem que é um soco na boca do estômago? E aí eu nunca mais nem aceitei, nem neguei, né, elogio. Porque não é para mim. A minha parte é ver que não é para mim, mas isso foi um ensinamento dos instrutores, né, da Angélica, que ocupava essa função de instrutor naquele momento. Outra vez, agora, veja, em relação à política, né, que é uma coisa que particularmente me movimenta muito, e eu fiz todos os movimentos que eu queria fazer. Me posicionei, defendi determinadas ideias, me expressei. Depois que eu fiz tudo isso, o Ivon, nosso companheiro espiritual, disse assim: agora já chega. Você teve o seu espaço para se expressar. Agora se recolha para que você não interfira na tarefa espiritual que você tem que desenvolver. E aí eu penso: mas e a minha liberdade? E o meu direito? Quem que é ele para mandar em mim? Ele pode ser espírito para lá, mas essa encarnação é minha.
Vocês entendem essa ideia aqui, ó? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Qual que é a sã doutrina? É vaidoso, porque nega o elogio. Qual que é a sã doutrina? Olha, você se expor demais discutindo política vai tirar você do seu compromisso, que é cuidar de outras coisas. Se recolha. Isso é a sã doutrina. Aí quem não dá conta de ouvir, se cercam de mestres de acordo com as suas próprias cobiças. E o que mais tem é isso, o que mais tem é isso. Sabe? Então, a gente tem que pensar de fato o que a gente quer fazer da nossa existência do ponto de vista da prática espiritual. Eu não tenho a menor crise nisso. A pessoa diz assim, não quero ser espírita não, eu quero ir para lá, fazer outra coisa, quero ser evangélico, quero ser budista, quero ser umbandista. Vai ser muito bem feliz e dedicado, vai ser muito bem colocado, muito bem, vai se apropriar bem desses lugares para onde você for. Mas é muito importante que você, estando dentro dessas fileiras espíritas e, portanto, fileiras do Evangelho, você não tape os ouvidos para um ensinamento que vai te partir no meio e que vai te mostrar o tamanho da sua suscetibilidade. É muito importante que você compreenda que aquela pessoa que talvez esteja te ensinando, e eu vejo isso muito quando a gente vê as histórias do Chico, quando a gente vê as histórias de Divaldo Franco, Dona Ivone da Amaral Pereira, que era uma rocha, muitas vezes tomavam atitudes que a gente pensa que não fazem muito sentido. Se recolhiam ao invés de se expor, Quando estava acontecendo algum problema nas instituições em que trabalhavam, ao invés deles darem a palavra final, eles se distanciavam, ou então eles trocavam cartas com os trabalhadores, ou então eles propunham algo que aparentemente não tinha relação com o problema, E a gente fala, por quê? Eles tinham autoridade, eles podiam ter chegado lá e botar cada coisa no seu lugar. Mas a percepção é que o ensino do Evangelho tem que romper com essa nossa sensação de autossuficiência, de controle, de desejo de poder. A gente poderia colocar aí a tempo de plantar e tempo de colher? Sim, poderia entender que é tempo de plantar e tempo de colher. Mas a gente tem que saber o que é que a gente está buscando. Então, quando a gente olha para o Espiritismo... E o Espiritismo é fantástico, porque tem filmes sobre Espiritismo, tem novelas sobre Espiritismo, tem música sobre Espiritismo. É legal pensar em pessoas que já morreram e vêm comunicar-se. É socialmente bonito você dizer que é espírita. Se vocês pensarem, e a gente analisar o censo de 2010 assim, de maneira bem superficial, os espíritas são, de longe, os religiosos com maior nível de instrução no Brasil, e a maioria, quase a totalidade dos espíritas fazem parte da classe média alta da sociedade. Então são pessoas que têm uma condição de vida razoável, não são bilionárias, mas vivem a sua vida com alguma folga, e são pessoas que têm uma instrução, uma cultura também dilatada, o que vai conferir a você é um status. Quando você vai para a casa espírita, você vai conviver com pessoas um pouco mais lapidadas pela cultura, pelo raciocínio, pelo conhecimento, pelo dinheiro. O que não te coloca numa posição de vaquinha de presépio, Não, mas a questão é que isso inspira para muitas pessoas, isso inspira muitas vezes uma sensação de comodismo. Como se essas moedas fossem moedas, fossem as moedas reais para você lidar com elas, e não são. Não são essas moedas verdadeiras, assim. Não é o dinheiro que vai falar dentro da casa espírita. Não é o poder temporal de alguém, um político, um não sei o quê, um grande empresário que vai chegar dentro da casa espírita e que vai ter um espaço para agir como se fosse na sua empresa. Não é isso. Sabe? Então você entrou para a casa espírita, você pode perceber, olha, que pode ser que você vai receber às vezes instruções e críticas e apontamentos do jardineiro, que é o indivíduo que talvez tenha mais proximidade com o Evangelho, com o alto, e aí ele vai te dar, olha, você está fazendo isso aqui meio errado, cuida disso.
E está tudo bem. Você vai entrar para a prática espírita e não tenha dúvida, tem que ser assim, os seus erros vão ficar à mostra para você. Eles vão ficar expostos para você. Porque à medida que você vai aprendendo sobre a filosofia dos espíritos e que você começa a observar todas essas reflexões que a gente está fazendo, as suas próprias imperfeições ficam à mostra. E a pessoa diz assim, eu fui para a casa espírita para resolver os meus problemas, eu fui com 1, e aí eu estou com 3, com 10, com 100. Por quê? Não é porque eles não estavam, eles estavam aí. Só que não via. É um momento do escapamento, quando você vê, consegue enxergar os seus erros. E quando você começa a estudar para adormecer os seus erros. Porque com os nossos erros iremos morrer. Porém, menos aflorados. Antes de você concluir o seu terceiro caso, eu gostaria de comentar. Já desisti, não vou contar ele. Esse silêncio aí, o melhor dos médios, o maior dos médios foi ele que foi na cruz. O silêncio aqui. O silêncio é muito importante. E aí vocês vão percebendo, e nós vamos percebendo, aquilo que a gente fala várias vezes, né? Não é uma brincadeira. Então as pessoas dizem assim, a casa espírita está enchendo, tem muita gente, isso é ótimo. Mas tomara que seja, porque tem um potencial de ser destrutivo terrível. A gente não consegue passar por aqui e sair do jeito que chegou, e muito menos sem bater a cabeça na parede e falar que, como você me disse, eu sou cretino. Como é que você evita isso? Quer dizer, deixa eu tentar me formar. Essa passagem é muito interessante, é uma passagem visionária, mas poucos vão ter a noção de que ela é isso. Poucos vão ter o entendimento. Alguém tem que instruir essas pessoas. Se são pessoas que têm um nível intelectual mediano, vão conseguir essa linguagem. Sei. Vai chegar um momento, que aí vem a sua estatística negativa, que isso ninguém vai entender. Ou a casa fica cheia, essa casa cheia aqui, só 10% vão entender. O resto vai continuar sem entender. Aí eu venho à prática de outras religiões, cristã e outras. O sacerdote começa a dizer milhões de coisas, você não está acreditando, você não está crendo, você tem que só sair dali fazendo o sinal da cruz, porque tomei na fita, legal, acabou. Como é que vai ser isso no futuro? Porque se 1% dos espíritas no mundo, isso pode, a tendência é estatisticamente cair, como é que vai ser esse ensinamento ligado àquela outra predição de que Jesus vai chegar e vai levar? Vai levar quem, se não vai ter ninguém? Duas ideias muito interessantes. A primeira, vou falar primeiro sobre os ensinamentos. A gente tem uma ilusão de que quantidade é qualidade. Em relação ao ensinamento espiritual, não é. Por que as pessoas vão muito nas igrejas, ou mesmo nas casas espíritas, deslocadamente? Porque existe um mercado acontecendo ali, um mercado sutil. Algumas instituições prometem cura, libertação, desobsessão, prometem 1000 coisas. E mesmo quando não promete, existe um mercado da própria pessoa. Exato. Então, assim, o que pode acontecer é que isso não seja o cartão de visitas de uma casa espírita, né? Não deveria ser. O cartão de visita de uma casa espírita deveria ser: entenda o seu mundo íntimo e veja como você pode se libertar da maior parte dos seus incômodos. Você se libertar da maior parte dos seus incômodos, dos seus vícios, das suas coisas. Então, o que a gente pode fazer para evitar essa massificação é não nivelar os ensinamentos por baixo. O que eu digo? É não fazer nada que seja em caráter massificado, em caráter irrefletido, simplesmente para atender a todas as pessoas. Eu acho muito interessante a forma como a Primavera vem fazendo as reuniões de sexta, porque com uma ou outra exceção, o nível de reflexão é alto, é elevado, as pessoas podem perguntar quando não entendem. Qual que é o potencial da Primavera de contaminar
O restante do movimento espírita é bem pequeno. Mas a gente mantém uma espécie de ilhazinha, uma espécie de oásis, para que quem tiver que chegar, ou quem conseguir chegar, chegue. Sobre o ensinamento em si, ele não está só no Espiritismo, graças a Deus. A gente conversou semana passada, por exemplo, sobre a Cabala mística judaica. Eu posso falar com você sobre como esses ensinamentos estão presentes no budismo e como estão muito presentes, muito mesmo. Eu entendi muito melhor o Espiritismo depois que eu tive contato com o budismo. Como que esses ensinamentos estão presentes em algumas escolas católicas mesmo. Por exemplo, os beneditinos. Existe um frade beneditino muito famoso, chamado Anselmo Grum, e ele tem uma obra que se chama O Céu Começa em Você. Tem dezenas de obras, mas essa obra é fantástica. Tem ali a seiva do ensinamento. Isso se a gente não for falar dos autores da filosofia tradicional. Platão é um grande sábio. As obras platônicas têm a seiva da espiritualidade ali. Então não depende da gente aprender dela numa religião. Sobre a vinda do Cristo, a segunda vinda do Cristo, isso aí daria um estudo inteiro só para ela. Porque a gente precisa entender um pouco o que é essa segunda vinda. Porque a segunda vinda vai levar para o reino. E aí, bem, se a gente desconstrói uma série de outros mitos religiosos que a gente já fez, Jesus não é o Messias, o reino não é físico e tal, tudo isso que a gente viu nos primeiros estudos até aqui, a vinda do Cristo não está relacionada à presença física dele. Está relacionado a uma espécie de reavivamento do ensinamento. Então, por exemplo, quando uma pessoa trava contato com esses ensinamentos aqui e se modifica a ponto de entrar na frequência de pensamento crístico, ela entra em contato com Jesus. Ele separa os bodes das ovelhas, né? E numa linguagem mais simbólica a gente entende que esses bodes e essas ovelhas estão dentro da gente e leva essa nossa consciência, que costuma ser difusa, para um estado mais dilatado, mais elevado, que é a própria consciência do reino. Então a segunda vinda do Cristo, ela não tem hora para acontecer, não tem dia, e os evangelhos falam disso. E Jesus até brinca dizendo para eles, não acreditem, porque vão dizer, Jesus está aqui, Jesus está lá. Não está. Ele vem de uma forma que a gente não espera. O reino vem de uma forma que a gente não espera. E ele busca, por falta de uma palavra melhor, quem consegue acessar. Então tem que ter a chave. Tem a chave, você entra. Mas não é difícil essa chave? É isso mesmo. Mas tem uma série de coisas que tornam ainda mais difíceis. Olha só, a gente vive numa escalada tremenda de consumismo, de busca pelo prazer, de relativismo moral nas nossas relações. Para a história, isso é bastante tempo. Para nós, isso é bastante tempo. Se a gente for buscar isso aí dentro de, 100, 150 anos, é muito tempo. Para a história, é um sopro. Para a história, é um sopro de tempo, que a gente não entende muito bem como que isso se insere numa contabilidade mais ampla do plano divino, mas é um sopro. Como historiador, né, você pensa, o Império Egípcio teve 8.000 anos, 12.000, se a gente for mais otimista. Como é que a gente vai contar 100 anos, né? É uma fração. Então, me parece que a gente vai precisar se apoiar em várias pequenas células, como essa que a gente está tendo aqui agora. E aí perguntaram certa vez para algum espírito, eu não tenho a referência precisa, o espiritismo é a religião do futuro? Não, mas ele seria o futuro das religiões. O ideal é que a gente derrube fronteiras, que a gente possa dialogar com o padre, com o pastor, com o lama, com o monge, com o hindu, com todos eles, e que com essas pequenas células de conhecimento profundo a gente vá mantendo o ensinamento vivo, presente. Uma vez, isso é só uma coisa interessante para vocês verem, uma vez, quando a gente estava quase fundando a Primavera,
tinha dúvida de por que fundar a Primavera. Tanta casa espírita por aí. Para que mais uma? E os espíritos disseram para nós assim, olha, a função de vocês é manter viva e acesa a chama do Evangelho. Para que as novas gerações possam ter acesso a isso. E quando eles tiverem acesso, a função de difundir é deles. Então pensa bem, nós estamos quase que no meio da chuva, da tempestade, com um foguinho pequenininho, deitado em cima dele para a água, para o vento não apagar-nos. Quero ouvir da boca deles os ensinamentos. Então nós estamos fazendo isso, no meio de uma tempestade, com uma caixinha de papelão, impedindo a chama de apagar. O que vai acontecer depois? Não tenho a menor ideia. Estava previsto isso? Olha, tomara. Tomara. Mas eu não tenho condição de dizer que sim nem que não. Mesmo que não tivesse, nós estamos envolvidos nessa técnica. Agora é cuidar, né? E eu queria ter falado de fé hoje. Né? Eu não queria ter falado de diligência. É uma palavra tão pequena e ela traz um significado num contexto tão grande. Vocês vão ver a fé. Eu queria ter falado de fé. Eu ainda estou com aquele método na minha cabeça batendo ainda. Então, o método é esse. Então, primeiro a diligência. Vamos juntar as etapas. Eu não sei vocês, mas vai me dando uma agonia à medida que esse menino vai falando. Para isso aí. Não. Dá vontade de sair correndo, gritando. Então, mas olha. Me dá um mal-estar, eu juro que me dá. Começa a fazer o insight de Pedro o tempo inteiro. Vai me dando um trem ruim, parece que eu não quero mais ouvir. Então, olha. A fé é a base de tudo. A fé é o primeiro passo. A diligência não é o primeiro. A diligência é você escolher. Ir. Né? Ir atrás do que você quer. Agora, a fé é o primeiro passo. E olha, é muito difícil ter fé. Mesmo. Quando eu observo a fé fervorosa das pessoas que fazem preces assim sentido, eu sinto uma inveja, porque eu acho que é uma capacidade de alma que eu não tenho. O que não significa que eu não tenha fé, porque no fim a fé, para mim, é como uma certeza inquebrável, irriscável, assim, nem sei se essa palavra existe, né? Imexível. É uma certeza profunda em algo que eu não compreendo. Isso é um curto-circuito na mente racional. Então, tinha que ser assim? Não tenho ideia, mas eu tenho profunda certeza. Uma certeza quase irracional de que se é assim, é porque pode dar certo desse jeito. E nós vamos falar sobre a fé na semana que vem, mas a fé é o começo. Se você não consegue ver sentido na fé, a caminhada o método não prossegue. Só que a fé, a gente costuma analisá-la como crença em algo. Para com isso. A fé não é crença num ser, crença nada disso. Isso é elaborado. O que é a fé? A fé, mais resumidamente possível, semana que vem eu vou começar daqui. A fé é a certeza ou a convicção de que é possível superar o sofrimento. É a base. É possível superar o sofrimento. Esse é o ponto mais fundamental para a prática espiritual. Mas o sofrimento está aqui dentro. Sim. Não, eu tenho que superar os meus sofrimentos ligado no alto, aí sim eu terei a fé. E um detalhe, a fé sem obra também. Está escrito aí. Tá. A fé sem obra. Nós temos que fazer.
Mas não, é uma leitura. é uma leitura. Eu estou fazendo muitos esforços nesses últimos dias. Não, é de verdade. A questão não é se o sofrimento está dentro ou está fora. Até porque o mundo de dentro é exatamente igual ao mundo de fora. Exatamente igual ao mundo de fora. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, inicia um capítulo, A Casa Mental, dizendo: a mente é o espelho da vida em toda parte. É isso, a mente é o espelho da vida. Então, o teu problema, ele está dentro e ele está fora, e o que está dentro é igual ao que está fora, e o que está fora está igual ao que está dentro. Então, se você olha, por exemplo, para a política nacional e só vê desgraça, o seu mundo interno é uma desgraça. Né? O mestre Eckhart, um místico católico, diz algo que é incrível. Ele diz assim, olha, eu já citei isso nos outros estudos, vai ficar repetitivo. Ele diz, se você olha para Jesus e vê nele algo superior, você é como um demônio dos infernos. Ele é católico, tá? Porque até os demônios reconhecem em Jesus superioridade. O que te faz diferente e verdadeiramente cristão é olhar o miserável e ver nele a presença de Deus. Isso é explosivo. Ele deve ter levado uns bons tapas na cara por ter falado isso de alguém, né? Naquela época, né? Já pensou? Então a fé é o problema, se de dentro ou se de fora, bem, na prática ele é a mesma coisa. No entanto, é preciso acreditar que você pode vencer isso. E de fato, sabe, não tem nenhum juiz externo. Nós estamos vivendo um período de escândalos. Um guru indiano acusado de abuso sexual aqui no Brasil. Domingo, 7 minutos e pouco de matéria no Fantástico de um médium em Curitiba. E, bem, pastores evangélicos, padres, bispos, a gente tem uma série de escândalos nessa área, para não falar de escândalos financeiros. Há instituições espíritas que têm milhões parados na conta e têm um afã de acumular ainda mais, não sei para quê. Dinheiro parado em conta de casa espírita é veneno, faz mal. Então, ora, bem, não interessa se o problema está fora ou está dentro, você tem que acreditar que é possível vencer. Isso é fé. Pode vencer ou não? Não posso. Porque se eu acredito que não posso, eu crio um verniz de santidade e pratico tudo errado por fora. Entenderam? Sobre as obras, por exemplo, só chegou o cristianismo para nós porque houve, em um tempo, o vigor dos padres do deserto. Quem foram esses homens? Num período em que a instituição igreja vandalizava o ensinamento, eles estavam em cavernas de sal na Síria, fazendo prece, escrevendo sobre o Evangelho. Nós temos esse ensinamento profundo porque eles escreveram. Então, de fato, a fé sem obras é morta. No entanto, as obras têm um leque de possibilidades de existência tremenda, né? Aquilo que aparentemente pode soar para nós como inatividade, pode ser Vai ajudar na nossa regeneração. Exatamente. Pode ser um tesouro de luz e de vigor espiritual. Porque a fé tem que caber na porta estreita, né? Tem que entrar lá. De lado, às vezes, antes, não sei se é antes de você ter feito, mas às vezes a fé te busca. Assim, ó. Às vezes acontece algo com você que é inacreditável. Uma cura. Sim. Isso promove em você uma aproximação com o alto. Isso faz uma mudança interna em você. Isso traz você tão para perto de algo que você achou que você estava distante. E ali aquela semente de fé se fortalece, sabe? E eu já ouvi várias pessoas falarem que não tinham fé, mas que a partir disso que aconteceu, ou de contato com pessoas muito generosas, muito amorosas, muito carinhosas. Lucificou o coração. Isso fez movimentar diferente. Mas essa questão da fé te buscar é muito interessante, assim. Quando o alto faz um movimento em direção a você, você nem está esperando, nem está buscando. Isso. Mais uma vez, é
mérito, é karma que você tem para ter esse contato. Muitas pessoas se transformam por essa experiência e muitas não se transformam. Deixa passar. Então tudo tem a ver com mérito. Na verdade, é assim, o que a gente está falando, não importa muito se a fé vem de fora, nesse sentido, porque ela nunca vem, né? O fato vem e te chama a atenção. Ou se ela surge num grupo de estudos. O importante é quando você entra no caminho, você entender que o pilar do caminho é a sua esperança de algo melhor. Olha o que Paulo diz, e aí eu encerro, prometo mesmo, de fato. Olha o que Paulo diz lá na Epístola aos Hebreus. Semana que vem nós vamos voltar nisso. Capítulo 11. Ele começa dizendo assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É fundamento. Fé é fundação. Fé é fundação. E da onde vem a esperança? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por que a gente pode, em algum momento, ter fé nisso tudo? Por que não é só uma maluquice? Porque alguém já conseguiu fazer. E esse é um outro aspecto da fé. Se alguém conseguiu fazer, você consegue. Tem caminho. Mas também, quanto maior o seu grau intelectual, mais ensaboada ela fica. Ela muda. Ela muda a forma de se expressar. É muito mais, um pouco mais elaborada, né? Elaborada, um pouco mais complexa. Eu já vi gente perder a fé por... E olha, os religiosos são campeões de tirar a fé dos outros. Coincidentemente foi. Então, pois é. Porque, bem, você está sofrendo horrores, e a pessoa diz, não sofra, porque Jesus te ama. Meu irmão, te entendo, Jesus me ama, estou sofrendo horrores. Tem coisas que não são explicáveis. Não pelo nosso raciocínio corriqueiro, assim, simples. Não é reducionista. Uma vez eu fui procurado por uma mãe que o filho havia desencarnado. De uma forma tola. Praticamente um suicídio. Envolvido em várias coisas erradas, e a mãe foi me procurar a pedido de uma tia que era muito espírita. Foi na casa espírita, pediu para conversar comigo. E eu atendi. Ela disse para mim assim: eu não acredito nesse seu Deus. Porque o que ele fez comigo não tem perdão. Eu disse para ela assim: eu no seu lugar não acreditaria também. Não tem menor sentido. E ela disse: você não quer me convencer? Convencer de quê? Qual que é o meu ganho de convencer de alguma coisa? A sua dor é real. E ela não precisa ser sozinha. Então, nesse sentido, a fé não é teoria, né? Não pode ser. Ela tem que ter uma outra porta de chegada. Então, a mãe não saiu da casa espírita convertida. Mas talvez ela tenha tido comigo a conversa que ela queria ter com qualquer religioso para apontar os erros de Deus sem ser censurada. Os erros de Deus sem ser censurada. Mas isso gerou nela motivação. Isso gerou nela um sentido diferente, uma angústia diferente. Talvez uma procura. Diferente. Assim como teve outros casos. Uma vez fui procurado por um senhor que falou comigo: eu matei minha esposa. E eu vim aqui porque eu morro de medo de ir para o inferno. Você pode me ajudar? Eu disse para ele: você acha que você vai para onde? Tendo matado sua esposa, para o céu? Não, mas eu vim aqui para você me ajudar, não é para você me jogar para baixo. Não, quem te jogou para baixo foi você, companheiro. O que eu faço? Eu sei, mas seu tempo está contando, falei com ele. E aí ele ficou meio assim e tal, nós fomos conversando. Ele tinha fugido estava escondido para não ser preso, fez uma série de coisas erradas em seguida. Aí a gente foi desfazendo um pouco dessas coisas erradas, para que ele encontrasse algum tipo de paz. Aí quando surge esse sentimento, é um brotinho de fé. Ele vai surgindo desse sentido. Então não há o menor empenho proselitista, por exemplo, no espiritismo. Eu gosto muito, às vezes as pessoas me procuram e falam assim: meu parente é ateu, não crê em nada, ele quer conversar com você, você conversa? Adoro, de verdade.
Porque eu aprendo muito com a descrença. Não porque eu acho que a descrença é inferior, muito pelo contrário, porque na maioria das vezes o descrente é super crente. Ele só não se sujeita a essa lógica rasteira, superficial. Essa moça aí que falou com você, ela procurou a cura, né? Ela procurou o quê? Como é que é? Ela perguntou sobre Esse Deus que... Eu não acredito nesse Deus que você acredita. que ela foi buscar algo fora do real, que na verdade não está lá fora. Mas ela conseguiu falar. Conseguiu falar, se expressou. Não é nas outras pessoas, a fé está com Deus. Ela está ali. E já até passou por isso aqui, né? De atendimento, a pessoa fala, estou com muita raiva de Deus. Eu dizia, sinta toda a sua raiva. A Raquel me falou, mas será que é assim mesmo? Falar para sentir raiva de Deus? Não é para sentir raiva de Deus, mas naquele momento a pessoa não sai disso. Não adianta falar Porque, na verdade, o sentimento é com relação à situação. Exato. Só que a gente não sabe o que é isso. Né? E a gente precisa encontrar uma porta para que a pessoa se desarme. O sentimento é contra a dor que a gente está sentindo, mas a gente na hora põe a culpa no que é mais fácil, Deus. Se desarme, se abra e ali a gente dialoga. Alguém já me perguntou, você não cogita a possibilidade de tudo isso que você está falando ser mentira? Cogito. Ai, tem dias que é terrível. a fé que está abalada. Tem dias... Não, nem é uma questão de fé, porque, curiosamente, mesmo cogitando que tudo ser mentira, eu penso, então eu desisto? Não. Porque tem algo Que te motiva. que motiva. Então é simples. As pessoas perguntam, você não tem dúvida se essas mensagens que você recebe são falsas? Se não são os espíritos? Muita dúvida. Muita dúvida. Todos os médiuns que eu conheço têm muita dúvida. E por que então que mesmo com dúvida você escreve? Ora, porque tem algo que supera a dúvida. A dúvida é minha. A dúvida é dessa personalidade. Mas tem algo que suplanta. E é esse algo que guarda o tesouro da fé. É o que te faz buscar mais conhecimento para que você possa sanar essa dúvida. Ou mais certeza de que, mesmo com dúvida, algo tem que ser feito.